Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Gefote meu e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar do Carioca de 1984, ano que o Fluminense foi bicampeão, né, naquele ano, né? E o regulamento daquele campeonato eram 12 times, né? Jogaram 2 turnos, né, todos contra todos, né? O campeão de cada turno, mais o time de melhor pontuação na soma dos 2 turnos, joga o triangular. E é nessa fase, né, que a gente conhece o campeão e quem somar mais pontos é o campeão de 84. O campeão de 84 foi o Fluminense, né? Que, como eu falei, foi bicampeão, né? O Fluminense tinha quase a mesma base do time que ganhou o Brasileirão, né? E era favorito ao título, né? Nesse período, o Parreira saiu, né? Do Fluminense, acho que foi para as Arábias, se não estiver errado. E aí o Carlos Alberto Torres, né? Em começo de carreira, assumiu o time, né? Na Taça Guanabara, o Fluminense perde o jogo decisivo para o Flamengo, né? Mas o time também não ganha a Taça Rio, mas como foi o melhor pontuador, né? Teve uma pontuação boa na soma dos 2 turnos, né? Mesmo sem ser campeão dos 2 turnos, o Fluminense entrou no triangular. E no triangular o Fluminense encarou o Vasco e o Flamengo, né? No primeiro jogo o Fluminense vence o Vasco por 2-0, né? E ficou perto do título, né? No segundo jogo do triangular o Flamengo também bateu o Vasco, né? E assim a dupla Fla-Flu decidiu o título de 84, né? Então é como se fosse uma final, né? Se houvesse um empate, haveria uma final extra para definir o campeão. E quem vencesse esse seria campeão. E a final foi muito pegada, tal, né? Digno, né? De uma final, né? Só que o Fluminense foi o bicampeão, né? Com o gol do Assis, né? Aos 30 do segundo tempo, né? O Aldo fez o cruzamento e o Assis de cabeça fez o gol, né? Que deu o título ao Fluminense. E o Assis virava de vez carrasco do Flamengo, né? E a torcida tricolor, né? Anos depois, né? Ou foi naquela época, não sei. Começou a provocar os flamenguistas, né? Com os gritos de recordar, viver, Assis acabou com vocês, né? É um título merecido, né? Porque o Fluminense foi o melhor time do campeonato, né? E confirmou isso em campo e o título foi muito merecido para o time das Laranjeiras. Vamos falar do time base do Flu campeão, né? Bicampeão. Paulo Vitor no gol, né? A defesa era Aldo, Duílio, Ricardo Gomes e Branco. Só que aí o Branco acho que se machucou, não lembro o que aconteceu. Entrou o Renato, né? Que é o Renato Martins. O meio campo também, né? Jandir, depois entrou René, o Delay, depois entrou Leomir e Assis. O ataque era Romerito, Washington e Tato. E no fim do campeonato entrou o garoto Paulinho. E o Carlos Alberto Torres era o técnico. Agora vocês vão ver o gol do título do Fluminense, né? E vai lá. Flamengo e Fluminense no Maracanã, em jogo título, a taça, a faixa e a bola que rola de René para Aldo cruzar justo na cabeça de Assis. Moser apenas olha a cabeçada certeira. Eu tenho amor ao tricolor. A volta olímpica do Fluminense no Maracanã. Nascedores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o tricolor me importa e ser esporte. Eu sou tricolor. Bom, vocês viram aí o título do Fluminense, né? Marcado pelo Assis e tal, né? Agora vamos falar dos grandes do Rio, né? Eu não vou colocar nenhuma surpresa também nesse campeonato, porque não chegaram nem perto, ficaram numa boa posição, por exemplo, o Bangu e acho que o América, mas não chegaram nem perto, né? De jogar triangular, ganhar turno, enfim. Mas embora o Bangu e a América eram fortes nessa época, claro. Mas não tiveram nenhum tipo de destaque que eu posso colocar aqui, tá? Fica pro próximo estadual. Vamos falar dos grandes agora, né? Vamos falar do Botafogo. O Botafogo novamente na fila, né? Era o 16º ano do Botafogo sem título. E o time cada vez mais sem prestígio com a torcida, né? E era chacota, né? Nos estádios, enfim. No primeiro turno o Botafogo ficou em quinto, né? No segundo turno o time até melhora, mas ficou em terceiro, né? Na classificação geral o Bota ficou em quinto lugar, quer dizer, um time muito mediano para fraco, né? Com muitos problemas fora de campo, problemas de salários atrasados, aliás, situações até precárias naqueles tempos no que o Botafogo vivia. Por exemplo, uniformes do time, alguns vinham rasgados, acredite, né? Para os jogadores treinarem. O Botafogo estava numa situação precária naquela época.
Só a partir de, acho que 87, 88 que o time começou a melhorar, né? Quando entrou um bicheiro e mais pra frente a gente conta a história. O Botafogo chegava no seu 16º ano sem título, né? E agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo chegou meio desconfiado pela torcida, né? O time fracassou no Brasileirão, na Libertadores. O Flamengo estava jogando na Libertadores ali, só que aí também fracassou, né? Na semifinal da Libertadores. E o Zagallo era o técnico do Flamengo, né? E o Flamengo começou a apostar mais na garotada, né? Começou a jogar mais como titular o Bebeto, né? Sim, o Bebeto, o Adalberto, um cara chamado Gilmar, enfim. Eu não lembro se o Zinho começou a ter chances, acho que não. Tô falando bobagem mesmo. Não. Só nos anos seguintes ele teria chance. O Flamengo, porém, mostrou força, né? O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, né? Que é o primeiro turno. Bateu o Fluminense, né? No jogo que valia o título, né? O Adílio fez gol. No segundo turno o Flamengo relaxa, né? Mas só que aí o time joga o triangular. Vence o Vasco, né? No seu jogo, mas só que aí perde o título, né? Acaba vice-campeão de novo, perde para o Fluminense. E os flamenguistas tendo que aguentar, os tricolores provocando, né? O recordar é viver, assim acabou com vocês. Agora estamos no Vasco da Gama, né? E o Vasco não foi bem, né? Naquele ano de 84, né? O Vasco era favorito no estadual, né? Depois um ótimo Brasileirão, em que o Vasco foi vice, né? Só que no Carioca o time não foi o mesmo do primeiro semestre, né? O Vasco foi mal, né? Mas assim, só na primeira parte, né? Na Taça Guanabara o Vasco ficou só em sexto, né? Só que aí o time reagiu na Taça Rio, né? Conseguiu uma arrancada ali e conquistou a Taça Rio vencendo o América, né? No último jogo. E no triangular, né? O Vasco provou, né? Que nem merecia mesmo brigar pelo título, né? Quer dizer, o segundo turno foi um acaso, né? Podemos dizer assim. E no triangular a realidade veio, né? O Vasco perdeu os 2 jogos, né? Pro Fluminense e Flamengo, respectivamente, e terminou em terceiro. O Vasco não foi nem a sombra do time que brilhou no Brasileirão, né? E acabou vice-campeão, né? Perdendo do Fluminense, enfim. Bom, gente, vocês estão ouvindo barulho aqui, tá? É a chuva, tá? Não ligue pra esse barulho, tá? É a chuva, tá? E já vamos encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, comente também. Então vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e falou!